né? Negociação eficaz, né? É uma negociação que tem troca dos dois lados. Então, na minha cabeça é bem simples, né? Quer desconto? Beleza, mas o que a gente vai fazer? Né? Qual que é a contrapartida? Né? Ou não mexa em preço. Né? O que mais que a gente pode negociar para fechar e ficar bom para os dois lados? Né? Então, a gente precisa entender que é troca. Né? Só desconto, né? Sem nada em troca, é uma concessão, nem negociação não é. Então, tem muito vendedor achando que está negociando, quando na verdade ele só está dando concessão. Quando ele entender que ele pode pedir alguma coisa em troca, a vida dele muda em um instante. Tá. E você, Gui? Eu só tenho a concordar com o que o Daniel falou. Eu costumo dizer para as pessoas que negociação é uma arte da vida. Todos nós negociamos, independente se somos vendedores ou não. Quando você aceita isso, você passa a observar no seu dia a dia em quais momentos você inicia uma negociação, que é quando você está tentando conseguir, nem que seja microacordos, né? Quando você vai decidir uma viagem que você vai fazer com a sua namorada, para onde você vai, quando você está pedindo alguma coisa para alguém. De alguma forma você está negociando, de alguma forma você está negociando o seu interesse ou o interesse dela. Alguém vai ter que ter algum tipo de consentimento, vai ter que chegar a algum tipo de acordo. Com base nisso, quando você entra na esfera profissional, eu vejo dois caminhos. A gente pode falar de negociação sempre voltado para o espectro de vendas, como vendedor, o que é negociação para mim como vendedor, e o que é negociação para o profissional, para o negociador profissional. Que existe a negociação que acontece durante a atividade de vendas, eu estou lá vendendo e chega um estágio, existem alguns estágios durante o processo de negociação, e existe o negociador profissional, que é aquele que é, por exemplo, o advogado, aquela pessoa que é contratada para negociar uma fusão de uma empresa, aquela pessoa que negocia gestor de conflitos, a pessoa que negocia o resgate de um refém, enfim, existem esses profissionais que se profissionalizam em negociação muito a fundo em vários espectros, né? O da venda já fica mais facilitado por ter um foco específico, o seu produto em troca de um valor que você está buscando, que geralmente é financeiro, né? E aí a maioria das pessoas pergunta em qual momento começa a negociação, né? É uma pergunta muito comum também, vejo que as pessoas não têm clareza. Tá, mas e a negociação é o quê? É o quê? É o quê? Igual o Daniel falou, é o momento de troca, mas percebam que o momento de troca, ele começa a partir do momento que já se identifica algum interesse de alguma parte. Então, eu costumo dizer o seguinte, existem alguns pontos. O primeiro a partir do momento que se tem alô e a pessoa já tem um interesse, e claro, e você tem interesse em alguma coisa em relação a ela, a negociação já começou. Você já deve encarar como uma negociação. O segundo ponto que eu sempre trago que eu sempre digo é você separar qual é o momento de negociar. Que aí já é diferente. Uma coisa é a negociação está acontecendo, outra coisa é qual é o momento de negociar. Porque, vamos lá, existem alguns pontos interessantes aqui. Primeiro, existem falas do seu interlocutor de que podem sugerir uma negociação. Se ele diz, por exemplo, realmente para fechar esse negócio eu vou ter que conversar com o meu sócio. Eu vou precisar de tempo para pensar. Isso é uma objeção. Se ele perguntar, e como que esse negócio no seu sistema vai funcionar? Isso é uma pergunta. Se ele fala, não quero mais conversar com você, é uma rejeição. Se ele fala, você conseguiria tirar esse ponto aqui da sua implementação para ver se tem algum impacto no preço, para ver se dá para reduzir o preço? É um pedido de negociação. Então existe um momento de negociar, que é quando você identifica através de um pedido do cliente, implícito muitas vezes, e o outro é o que vem depois de que você de que você valida o seu produto, enfim, faz toda a parte de apresentação da sua solução, e aí você já apresenta as condições comerciais e entra para arrematar com fechamento. Ali pode surgir a necessidade de negociar também algum termo, né? Entendi, Gui. E tem muita gente que, quando a gente vai conversar, né, muitos vendedoras, ele não sabe exatamente o momento em que ele entra na negociação, né? Você citou alguns estágios, você demonstrou isso, mas eu queria explorar um pouquinho, né? Quando é que eu sei que eu entrei na negociação? Rola uma objeção? A objeção é uma portinha de entrada ali para eu começar a negociar? Ou objeção é um sinal claro de que o cliente tem dúvida com relação ao meu produto, serviço, solução, eu preciso sanar essa dúvida e dar o próximo passo? Já vi muito autor, né, muito treinador falando que a negociação começa quando você aplica uma técnica de fechamento. O que, se você olhar técnica de fechamento, contorno de objeção e negociação, são 3 ações ou atividades que elas acabam acontecendo mais no final do processo comercial, né? Você não vai negociar alguma coisa quando você está prospectando, não efetivamente para fazer o fechamento da venda, para concluir o negócio. Mas na tua visão, né?
Quando é que eu sei que eu entrei? Ou quando é que eu devo entrar numa negociação, de fato? Uhum. Bom, a atividade de negociar como troca, vista como troca, eu acredito que o melhor momento para fazê-la é quando tiver validado, estipulado, que você consegue resolver determinado problema com tal produto, com tais condições comerciais. E aí entra a negociação. E aqui entra um ponto muito importante, interessante, que você comentou também sobre objeção. Tem gente, inclusive, que confunde objeções, contorno de objeções com a negociação. E aí ou varia... com rejeição. Ou com rejeição, perfeito isso. E eu penso para mim mesmo que depende muito do trainer mesmo. Porque às vezes as pessoas falam certas coisas diferentes, mas que estão conectadas e na prática vão quase desenvolver da mesma forma. Eu, particularmente, por exemplo, acredito que o contorno de objeções é uma ferramenta dentro do espectro de negociação. Negociação é a mãe, a matriz, e embaixo vem contorno de objeções, técnicas de escutativa e etc, coisas que podem acontecer no momento da negociação. Quando você está negociando, pode surgir uma objeção. Você precisa aprender a skill de contornar a objeção. Né? Pode vir alguma comunicação não muito clara, né? Algum interesse não muito claro que você não entende como trabalhar. Você precisa ter melhor escutativa, enfim, e outras ferramentas podem surgir. Então, acredito que o momento de entrar na negociação que o vendedor deve assumir, agora eu estou negociando, o primeiro é, a pessoa do outro lado disse alô, ela tem um interesse implícito no teu negócio e você no dela, você já deve encarar que você está negociando. Tudo que sai da sua boca já faz parte do processo de negociação. De alguma forma, você já vai estar mostrando, evidenciando e levando para um caminho de que você pode atender os interesses e as necessidades dela, e ela procurando entender se você pode atender os que ela tem também. Então, eu acredito que a negociação começa ali. Agora, eu mapear para mim mesmo, agora eu estou negociando, é a partir do momento que ela pede, depois de que eu apresentei uma solução. Na prática, eu vou lá, faço um diagnóstico, faço uma discovery call, né, depende de como as pessoas chamam, vou lá, apresento o meu produto, faço demo, faço apresentação, ou falo como ele vai funcionar na prática e resolver aquele problema. Valido que aquilo realmente atende a pessoa, que aquilo funciona, que é aquilo que ela precisa, que não existe mais nenhum outro ponto a ser abordado, a gente já pode ir para o fechamento, aí eu vou para as condições comerciais, onde eu falo de entrega, agenda, data de início, preço, prazo, condições comerciais, enfim, tudo no geral. E aí eu entro para a negociação. Geralmente, o ideal é que o vendedor peça pelo fechamento. Mas no momento de pedir pelo fechamento, é que pode vir a necessidade de negociação. Que é, geralmente, quando você fala os termos e condições comerciais, a pessoa vai ter um equilíbrio na hora ali entre o que ela está disposta a fechar, o que ela está disposta a fazer, com os interesses que você está atendendo. Então pode ser que para ela a percepção de valor não esteja calibrada da mesma forma que está para você. Ela entenda para ela o valor que você pediu no investimento em relação ao seu negócio, ao seu serviço, o bem ali que você ofereceu, não está equilibrado com o que ela percebe de benefício para o que ela vai ter. Então, beleza. Ele disse que vai funcionar dessa forma, vai atender esse problema, mas a minha expectativa é de que isso não tinha esse custo ou esse investimento tão alto. E aí ela vai começar a negociar talvez alguma questão de preço. Outro ponto é que ela pode negociar a questão de data, negociar questões de condições, agenda. As pessoas podem negociar o relacionamento que ela vai ter com você durante determinado período. Ela pode negociar features, no caso de uma tecnologia, ou características de um produto. Enfim, as pessoas condicionam a negociação, igual o Daniel falou no início, assertivamente, em relação ao preço. Mas qualquer coisa que ela venha trazer em relação a dá para fazer isso, não dá para fazer isso, enfim, você já começou uma negociação. Para ela, aquilo pode ser importante. E aí entra a etapa da negociação de você investigar com quanto aquilo é importante, qual é o interesse por trás daquilo, né? E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube. Porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!